Agora pode continuar na sequência. Total de 0 ponto. Vamos ver. Quantos pontos você fez? 0. Acertou, 0. Vamos ver, será que o Mano Jobs vai ser o que vai acertar todos? Tu fez 0. Empatou com todo mundo. Quantos pontos você vai fazer? Caracas, parabéns. 0. Mano Jobs, se você acertar um, tu ganha. Antes de tudo, Mano Jobs, quantos pontos? 1 ponto? Tu acabou de fazer 2 pontos. Você fez 2 pontos. Calma aí. Você quer continuar pra tentar acertar? Uma tentativa, você tem 2 pontos. Agora você tem 1 acerto.